Glória, glória. Você tem uma salva de palmas ao nome do Senhor Jesus Cristo? Glórias a Deus, a Ele toda a honra, todo o louvor. Se tiver algum dizimista, eu quero te convidar a vir aqui à frente. Nós vamos fazer duas orações agora. Primeiro nós vamos orar pelos ofertantes e pelos dizimistas. Louvado seja Deus. Logo em seguida nós já estaremos também orando pela palavra, porque nós estamos ansiosos para ouvir o Senhor Jesus Cristo falar conosco. Louvado seja Deus. Meu pastor Giovanni, o senhor faz essa oração pelos servos do Senhor, ofertantes e dizimistas, e ore também, por gentileza, pela palavra. Paz do Senhor, a igreja. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, que somos gratos a Deus pela vida da tua igreja, que o Senhor comprou o preço de sangue e que nos deu a oportunidade nessa noite de estarmos aqui para adorar o Senhor, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Meu Deus, nós apresentamos, meu Deus, os ofertantes que, ó Deus, com amor, meu Deus, estão contribuindo para a manutenção da tua casa, para que a tua casa, meu Deus, não pare, para que a tua obra continue, Senhor, andando. Cada um, Senhor, contribui com aquilo que pode, meu Deus, e este é o momento da sua oferta. Que o Senhor os abençoe, meu Deus, com boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Também, Senhor, abençoa os dizimistas, meu Deus, em o nome de Jesus. Também, Senhor, nós apresentamos teu filho, que nessa noite irá trazer a tua palavra. Prepara os nossos corações, porque somos necessitados de aprender do Senhor, meu Deus, todos os dias. Que o Senhor, meu Deus, o use, meu Deus, segundo o poder e a graça do teu Espírito. Nós temos te pedido, Senhor, e te adorado, em o nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Pode tomar os seus assentos, irmãos. Glória a Jesus. Motivo de muita alegria. Pela primeira vez está trazendo a palavra aqui nessa noite. Confesso aos irmãos que não é fácil, mas pela ajuda do Espírito Santo, a gente vai falando de Jesus. As últimas quarta-feiras escutei José Roberto pregando, depois o pastor Joaquim. Eu escutei uma live, pastor Giovanni também pregando, neste propósito, que é os milagres de Jesus. Então, irmãos, eu estou no estreito. Confesso para os irmãos que eu passei uma semana de nervoso. Falei, pastor Joaquim, eu estou igual Lázaro. Morri e ressuscitei, para a glória de Jesus. Mas é bênção, irmãos. Deus abençoe a vida de todos. Trago aqui a paz da minha esposa. Não pôde estar aqui fazendo a decoração do casamento do tio dela. Por este motivo ela não pôde estar aqui. Sem perca de tempo, irmãos, abra sua Bíblia no livro de João, capítulo de número 11. João 11. Vou ler alguns versos, irmãos, e Deus vai nos dando graça. Quem veio adorar, diga amém. Glória a Jesus. Deus já falou conosco através do louvor, através da palavra. Mas eu peço a ti, fique com seus ouvidos atentos, que Deus ainda quer falar com a gente. Livro de João, capítulo de número 11, versículo de número 1 diz assim: E estava então enfermo um certo Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento. Ele tinha enxugado os pés, os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer ao Senhor: Eis que está enfermo aquele que tu amas.
E Jesus, ouvindo isso, disse-lhe: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. 5. Ora, Jesus amava Marta e Maria, sua irmã, e Lázaro. 6. E ouvindo, ouvindo que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar aonde estava. Vou pular um pouquinho para frente, irmãos, versículo de número 38. Jesus, pois, vendo-se outra vez muito em si mesmo, foi ao sepulcro. E era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. E disse-lhe Jesus: tirai a pedra, Marta, irmã do defunto. E disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque é já 4 dias. E disse-lhe Jesus: não tenho eu dito que se creres verá a glória de Deus? Tiram, pois, a pedra. Jesus, levantando os olhos para o céu, disse-lhe ao Pai: graças te dou por me haveres ouvido. Eu também sei que sempre me ouve, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao meu redor, para que creiam em tudo que enviastes. E tendo dito isto, clamou com uma grande voz: Lázaro, vem para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. E disse-lhe Jesus: desligai-o, deixa-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e o que tinham visto o que Jesus fizeram com ele, ou nele. Amém, irmãos? Curva a sua cabeça, fazer um período de oração. Soberano Deus, poderoso, eterno Pai, Deus, eu confesso que de mim mesmo eu não tenho nada, de mim mesmo eu não posso nada, mas eu peço a Ti que a Tua presença seja manifesta. Prepara o coração do Teu Filho, para que ele possa entender a Tua palavra. A Tua palavra não é minha, a Tua palavra é do Senhor. Simplesmente eu sou uma ferramenta que o Senhor me colocou aqui para falar da Tua palavra. Então eu peço a Ti, Senhor, me usa e me ajuda em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, uma palavra muito conhecida da igreja. Quando a gente fala da morte de Lázaro, todo mundo já ouviu falar e todo mundo conhece. Então fica um texto muito difícil de ser pregado, muito difícil de ser falado. Por quê? Porque cada um tem a sua visão, cada um tem o seu ponto de vista. Mas eu ainda fico com o que a Bíblia diz. A gente tenta entrar em assuntos muito profundos, muito polêmicos, mas a gente não precisa disso. Falar igual o apóstolo Paulo diz: a tua graça me basta. Não adianta a gente querer entrar num caminho que não tem volta, caminho de polêmica, caminho de briga, caminho de discussão. Confesso aos irmãos que quando eu comecei a entrar nesta palavra, algo me chamou a atenção, que é no seu versículo de número 4. Jesus disse que a enfermidade não era para a morte, mas Lázaro morre. Então, irmãos, não adianta a gente querer trazer algo polêmico, a gente tem que trazer aquilo que o Espírito quer para a igreja. Pois bem, nós bem sabemos que Jesus estava com Marta, Maria e Lázaro. Jesus teve que se retirar. Quando Jesus se retira, Lázaro vai ter uma enfermidade. Lázaro vai pegar uma enfermidade. A Bíblia não relata quantos dias Lázaro estava enfermo. A Bíblia não vai dizer quanto tempo Lázaro teve enfermo. E a Bíblia também não vai nos dizer qual era a enfermidade de Lázaro. Então fica difícil da gente afirmar uma coisa. Mas a Bíblia diz que quando Maria vai mandar o recado para Jesus, ela fala assim, ó: Lázaro estava doente. Fala para ele que Lázaro estava. Então já fazia alguns dias, irmãos, que Lázaro estava doente. Não foi naquele dia que ela mandou avisar para Jesus. O que eu entendo aqui, nesta passagem, no começo da narrativa da morte de Lázaro, é que ele estava doente já há alguns dias. E como de costume, nós, seres humanos, quando tem alguma enfermidade, seja no nosso filho, ou seja em algum parente, e a gente está perto,
que a gente faz a princípio? Vamos dar um remedinho para ver se a febre abaixa. Vamos dar um remedinho para ver se a dor de cabeça cessa. Eu imagino naquele tempo não tinha aqueles remédios que tem hoje. Eu imagino Marta e Maria falar assim, ó, vamos dar algum remédio para Lázaro, quem sabe ele não melhora. Vamos dar alguma coisa para Lázaro, quem sabe ele não vai melhorar. Só que a gente vê que a doença de Lázaro vai se agravando. A doença de Lázaro vai sempre se agravando, ao ponto de Marta e Maria pedir reforço. Se Lázaro tivesse bom, ela não teria pedido. Por quê? Porque quando ele ficou doente, eles esperaram um pouco. Marta e Maria não estavam desesperadas, mas quando ela vê algo diferente no meio de Lázaro, ela vai procurar socorro. Pois bem, mais inteligente é ela. Por quê? Porque ela sabia com quem estava a virtude e o poder de curar. Não é errado, irmão, a gente tomar um remédio, procurar um médico. Mas tem situações na nossa vida que a gente tem que saber quem procura. A gente tem que saber quem a gente está buscando. Por quê? Aquela mulher do fluxo de sangue passou 12 anos. E a Bíblia diz que ela gastou tudo que tinha e não deu jeito. Mas quando ela ouve falar de Jesus, as coisas é diferente. As coisas mudam. Por quê? Porque Ele ainda é o médico dos médicos. Ele ainda é o Senhor dos senhores. Fica muito difícil a gente imaginar isso. Fica muito difícil a gente assimilar isso. Mas Marta e Maria tinham convicção. Marta e Maria sabia em quem ela poderia confiar, em quem ela poderia apostar. É por isso que quando Lázaro piora, eu imagino uma olhando para a outra. E agora? Vamos mandar alguém avisar Jesus que Lázaro está doente. Só que Maria e Marta, elas são muito inteligentes. Porque quando ela manda alguém dar o recado para Jesus, ela não vai simplesmente mandar o recado. Ela vai tocar no coração dele. Ela vai chamar a atenção dele. Como assim? Marta e Maria poderiam falar: fala para Jesus que Lázaro está doente. Fala para Jesus que Lázaro está enfermo. Só que Marta e Maria olha para quem vai dar o recado e fala assim, ó: fala para Jesus que aquele que você ama, que o Senhor ama, está enfermo. Fala para Jesus que aquele que o Senhor ama está enfermo. Eu imagino Jesus escutando aquilo. Realmente eu amo. Realmente é meu amigo. Mas manda um recado para elas. Oh glória. Manda um recado para ela. Fala que eu estou falando. Fala para ela que esta enfermidade não é para a morte. Fala para ela que a enfermidade não é para a morte. Mas é para quê? É para a glória de Deus ser manifestada. Como é culto de ensinamento, irmãos? Se a gente pegar outras traduções, até João Ferreira de Almeida também tem. Não vai falar que a enfermidade não é para a morte. Vai falar que essa enfermidade não terminará em morte. Se a gente pegar no literal, a gente vai querer confrontar com a Bíblia. Por quê? Se Jesus fala que não é para a morte e Lázaro acaba morrendo, Jesus está entrando em contradição. Mas Jesus não entra em contradição. Basta a gente se aprofundar e entender. Eu fui buscar isso, irmão, porque é interessante. Jesus olha para aqueles, não sei se era homem, não sei se era mulher, mas quem tinha ido avisar Jesus, ele olha para ele e fala assim: avisa para ela que essa enfermidade não vai terminar em morte, mas sim para a glória de Deus se manifestar.
manifestada nele. Eu imagino aquele rapaz ou aquela irmã que foi levar a mensagem, voltando para Marta, voltando para Maria. Quando a gente pede algo para Deus, a gente fica esperando a resposta, mas não só a resposta, como a solução. Quando a gente questiona Deus ou põe o problema diante dele, e quando Deus vem nos responder, a gente fica esperando que Deus responda: tá tudo bem, eu vou fazer, eu vou agir no imediato. Só que quando Maria e Marta recebem aquilo que ela pediu para Jesus, ela vai ficar tranquila. Se fosse eu, ficaria desesperado. Eu estava esperando que Jesus viesse e curava Lázaro, mas Jesus falou assim: ó, fica tranquila que esta enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus ser manifestada. Jesus não se manifestou para Marta e Maria. Jesus não saiu da onde ele estava para ir ter com Marta e Maria naquele momento. Imagina nós esperando a resposta e a gente não tem, esperando Jesus fazer e Jesus não faz no momento que a gente quer. Eu aprendi uma coisa, irmãos: quando a gente coloca na mão do Senhor, a gente agora depende dele. Maria e Marta colocou a sua situação na mão de Jesus. Ela não dependia mais de médico, não dependia mais do povo, ela dependia de Cristo, ela dependia dele. É por isso que eu não vou ver Maria querendo confrontar Jesus, Marta querendo bater de frente com Jesus. Aí Jesus espera 2 dias, irmãos, depois do recado, para sair de lá. Jesus está quebrando uma crença que os judeus tinham, que aquele povo tinha. Se a glória de Deus era para ser manifesta através da vida de Lázaro, eu entendo que Jesus já tinha feito muitos milagres, e todo mundo já tinha visto a sua glória, todo mundo já sabia do que ele é capaz. Mas se tem uma coisa que os fariseus, os judeus, os doutores da lei sabiam fazer muito bem, era apontar Jesus, era criticar ele pelos atos que ele fazia. Jesus não poderia fazer nada. Isso não pode, isso está errado, isso não vale, você não pode fazer. Mas Cristo queria mostrar para eles que tudo que ele fazia era por amor de mim e por amor de você. Tudo que Cristo fazia é para nos ensinar. Então tinha algo que Cristo tinha que quebrar naquele momento, naqueles dias. Porque se Cristo fosse assim que recebeu a mensagem, ia ser comum para aquele povo. A crença dele era que até 3 dias, irmãos, a alma ficava dentro do corpo. Então até esses 3 dias, qualquer um que morresse poderia ser ressuscitado. Então Cristo tinha que quebrar isso. O poder da morte e da vida ainda é de Cristo. Então Cristo tinha que mostrar isso para eles. E esse foi o momento oportuno que Jesus teve para mostrar isso. É por isso que Deus diz: esta enfermidade não acabará em morte. Os discípulos questionaram, os discípulos falaram, mas Jesus diz: Lázaro está morto, Lázaro morre.
Então Jesus tinha que ressuscitar ele só após do terceiro dia, porque senão os judeus iam ter motivo para questionar, eles iam ter motivo para falar. Mas isso é comum. A alma fica até 3 dias dentro do corpo. Então Cristo tinha que quebrar isso, irmãos. É por isso que Cristo recebeu a notícia e esperou 2 dias para depois ir ao encontro de Marta e Maria. Porque se ele saísse no momento, ele não ia se conter para ressuscitar Lázaro, porque era amigo dele. Ele não ia se conter, ele ia lá perto de Lázaro e ressuscitar. Eu creio, irmãos, que Cristo nem precisava ir. Da onde ele estava, ele poderia falar: Lázaro, onde você estiver, sai para fora. Se o poder e a virtude de curar está com ele, ele não precisava nem ir, irmãos. Mas Cristo saiu depois do 2º dia e foi ter com Marta. Versículo de número 21. Quando Jesus encontra Marta, Jesus disse-lhe, a Marta disse: Jesus, se tu estivesse aqui, Lázaro não teria morrido. Marta sabia do que Jesus era capaz, mas mesmo assim ela pergunta: ô Senhor, por que o Senhor foi? Se o Senhor estivesse aqui, Lázaro não teria morrido. Mas também agora eu sei, ela questiona Jesus, mas ao mesmo tempo ela mesma que dá a resposta. Só que ela dá uma resposta sem entender. Mas também agora eu sei que quando pedires a Deus, Deus te concederá. Aí Jesus olha para ela e disse: Marta, teu irmão vai ressuscitar. Irmãos, quando a gente se depara com uma situação muito difícil na nossa vida, e chega alguém e profetiza que vai dar certo, ou chega Deus falando para você que vai mudar a situação, vai mudar o quadro, a gente fica até com o pé atrás, desconfiado, porque a gente está tão desacreditado de nós mesmos, que a gente fica naquele impasse. Marta e Maria depositou toda a sua fé em Cristo, mas ela não estava entendendo o que Cristo ia fazer naquele momento. Ela estava meio confusa do que Cristo ia fazer. Cristo diz: Lázaro vai ser ressuscitado. Marta diz: eu sei que há de ressuscitar no último dia. Não, Jesus não está falando da ressurreição do arrebatamento. Lázaro vai ressuscitar hoje, agora. É por isso que fica muito difícil da gente compreender às vezes. Naquele momento de aflição, naquele momento de angústia, a gente vai até questionar se é verdade. Mas se a gente deposita a nossa fé nele, por que questionar? A gente tem que ter fé e acreditar que ele pode fazer. A gente tem que entender o que Cristo está falando. Se a gente entender o que Cristo está falando, a gente não questiona o seu trabalhar, não questiona o seu agir, não questiona o seu operar. É isso que a gente erra muitas das vezes. A gente questiona: Senhor, Lázaro vai ressuscitar hoje ou vai ressuscitar amanhã? Pera, Marta, entenda. Entenda. Se eu falei que não era para a morte, mas para a glória de Deus ser manifestada, eu ainda me responsabilizo. Eu ainda cumpro com a minha palavra.
Então Jesus, conversando com Marta, fala que não é ainda o quarto dia. Manda chamar Maria. Manda lá chamar Maria. Só que Maria, nesse momento, está com muitas pessoas lá que está te confortando, te consolando, porque ela chorava. Jesus tinha falado que aquela enfermidade não era para a morte, mas Marta e Maria não tinham entendido. Não tinha entendido. Porque se eu tivesse entendido, eu fazia igual Jesus fez. Antes de Lázaro sair, Jesus já estava glorificando. Antes de Lázaro ressuscitar, era para ela estar glorificando. Só que eu respeito. No momento de dor, no momento de perda, é muito difícil a gente ter a nossa consciência 100%. A gente assimilar os fatos. Mas ela não pressionou Jesus. Ela não colocava Jesus sobre a parede. Ela simplesmente sabia que se Cristo estivesse perto, Lázaro não precisava nem morrer. Lázaro não precisava nem morrer. Então, Marta vai chamar Maria. Versículo de número 32. E tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava, vendo-o, lançou aos seus pés, dizendo: Senhor, se tu estivesse aqui, Lázaro não tinha morrido. Marta chegou perto de Jesus e falou: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, Lázaro não teria morrido. Maria vai chegar e vai falar a mesma coisa. Isso é a confiança em Jesus. Isso é a confiança que elas tinham nele. E Jesus, pois, quando viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. Eu disse-lhe: onde pusestes? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. Jesus não vai responder como a gente responderia. Eu já falei que eu vou ressuscitar, então espera. Jesus: não. Aonde você colocou ele? Aonde ele está? Aonde está o problema? Porque a solução está aqui. Aonde está quem está te fazendo chorar? Porque a solução está aqui. Aonde está quem morreu? Porque a vida está aqui. Se a gente entendesse isso, oh glória, oh glória. E Jesus chorou. E Jesus chorou. Aí sempre tem pessoas do nosso lado. Quando a gente deposita, irmã Zilda, a nossa fé em Cristo, tem pessoas que vão olhar para nós e vão falar assim: mas morreu? Ele poderia ter deixado viver. Mas para que ela, tua serva, está passando por isso? Que Deus é esse? Mas se você é servo de Cristo, por que está sofrendo? Teve umas pessoas lá que estavam consolando Marta e Maria, mas ele curou um cego. Ele não poderia curar Lázaro? Tem pessoas que estão ao nosso arredor só questionando, só nos apontando, mas o nosso foco tem que ser em Cristo. Eu não vi Marta e Maria levando aquilo para si para questionar Cristo. Marta e Maria continuou convicta de quem era Cristo.
quando eles mostram onde Lázaro estava, já estou quase terminando, irmãos. Quando eles mostram onde Lázaro estava, eu vendo Jesus olhando aquela cena e partindo o seu coração, porque era quem ele amava. Mas você está falando que Jesus só amava Lázaro? Não. Jesus ama você igual amou Lázaro. Aqui é simplesmente um exemplo de quando você erra o alvo, Cristo se machuca, Cristo chora, Cristo sofre. Cristo olha para nós, irmãos, e queria que a gente não errasse. É por isso que Ele deixa a tua palavra para a gente estar sempre no caminho e na verdade. Porque toda vez que a gente sofre, Cristo sofre junto com a gente. Toda vez que a gente sente dor, oh glória, Cristo está olhando para a gente. Cristo olha Marta e Maria chorando, e não aguenta e chora. Só que Cristo olha para aquele túmulo, tira a pedra, oh glória, tira a pedra, tira a pedra. Que palavra difícil de ser escutada naquele momento de choro, naquele momento de tristeza. Só de chegar perto de onde ele estava, a Bíblia diz que ele sentiu o cheiro muito forte, já cheirava mal. Só uma pessoa que é muito obediente para tirar a pedra, vendo essa situação e sentindo esse cheiro. Se eu chegasse perto, vou falar sem medo de errar, irmão, eu poderia até questionar, mas Senhor, eu vou tirar a pedra para quê? Se eu tirar a pedra aqui, às vezes pode até que tenha bicho, tem alguma coisa, porque está fedendo. Mas a gente vamos ver aqui que Jesus olha para Marta, fala para ela, tira a pedra. Aí ela olha para ele e fala assim, Senhor, ele cheira mal, já faz 4 dias, tira a pedra. Senhor, ele cheira mal, já faz 4 dias, tira a pedra. Não te falei? Se tu creres, tu verás a glória de Deus. Então tira a pedra. Não te falei? Se tu creres, tu verás a glória de Deus. Jesus disse para Marta e Maria, eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Se a gente olhar para a Bíblia, eu estou encerrando, irmãos. Se a gente olhar para a Bíblia, a gente vai ver que Ezequiel teve um sonho ou uma visão. Ezequiel 37. E essa visão, Deus mostrava para ele, levou ele até um vale de ossos, seco não, sequíssimo,
Quando a gente fala sequíssimo, é que se a gente pegar até com a mão pode quebrar, de tão seco que está. Então Deus leva Ezequiel até este vale. Quando ele chega nesse vale, não tem vida. Mas se Deus é a ressurreição e é a vida, eu posso olhar e estar vendo só osso. Deus abençoe. Eu posso olhar e não estar vendo nada. Ele olha e pergunta: o que tu vês aí? Um monte de ossos seco. Aí ele faz uma pergunta para o profeta: pode esses ossos reviver? Olha só como esse profeta reagiu. Senhor, tu que sabe, só depende do Senhor, não depende de mim, depende do Senhor. Aí ele olha para ele e fala assim: ô filho do homem, profetiza, profetiza, profetiza. Deixa eu falar algo de Deus para a tua vida. Aquilo que você acha que não tem mais jeito, aquilo que você acha que não tem mais solução, aquilo que você acha que é impossível, aquilo que você acha que não tem mais vida, Deus ainda dá vida. Profetiza, profetiza, porque Deus ainda dá vida. Esses ossos não tinham vida, Lázaro não tinha vida, mas não acabou por aí. Não acabou por aí. Remove a pedra. Remove a pedra. Porque se tu crer, tu vai ver a glória de Deus. Eu vou encerrar. Se coloque sobre os seus pés. A pedra era empecilho para Lázaro sair. A pedra era impedimento para Lázaro sair. Então a pedra era impedimento para o milagre acontecer. Deixa eu falar algo de Deus para a tua vida nessa noite. Tem algo para acontecer na nossa vida, mas a gente tem que retirar o empecilho. E qual é o empecilho? Muitas das vezes é a falta de amor. Muitas das vezes é a falta de paciência. Então tem muitos empecilhos que a gente tem que retirar. Porque quando a gente retira, irmãzinha, do empecilho, Deus faz o milagre. Por que tem empecilho da nossa vida que nós temos que tirar? Eu acredito, irmãos, que Deus poderia dar a ordem para a pedra sair, e também Jesus poderia ir lá tirar. Mas Deus olha para Marta e diz: tira a pedra. É o que está impedindo dele estar saindo para fora. Então você tira o que está impedindo, que eu vou chamar. Tira o que está impedido e Lázaro sai para fora. Tira o que te atrapalha, que Jesus faz o resto. Tira o que está te incomodando, o que está te atrapalhando, que Jesus vai chamar Lázaro para fora. E o nome dele vai ser glorificado. O nome dele vai ser exaltado. Porque quando a gente deposita a nossa fé nele, nem a morte pode nos parar. Nem a morte pode nos parar. Jesus é a ressurreição
e a vida. E quem crê nele, ainda que esteja morto, viverá. Você pode aplaudir o nome do Senhor, irmãos? Deus abençoe a vida dos irmãos. Muito obrigado. Oh, glórias a Deus. Bendito é o Cordeiro de Deus. Aleluia. Senhor Jesus, nós estamos aqui ainda na tua casa, Jesus, ainda em culto ao teu nome. E eu sei, Jesus, que ainda há algo relevante que o Senhor quer fazer em nosso meio. Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, nós estamos celebrando o teu nome num culto especial. Jesus Cristo, nós te louvamos por esta rica oportunidade de cultuar o teu nome, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Nós poderemos estar em tantos lugares. Muitos dos teus servos, Jesus, veio direto do trabalho para prestar este culto a ti. E o teu servo, Jesus, sai daqui desta noite alimentado pela tua palavra. Sai daqui nesta noite, Jesus Cristo, abençoado pelo poder que há na tua palavra. Oh, Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, remove a pedra, Cristo, de todo impedimento. Que o teu nome seja exaltado nesta noite. Você tem nome de vivo, tem posição de pessoa viva, tem nome de quem está vivo, mas está habitando em sepulcros. Eu quero te convidar nesta noite a vir aqui à frente, você que está cansado de viver no sepulcro, cansou de viver em escuridão, cansou de ter nome de vivo, mas na verdade está morto. Eu quero te convidar nesta noite para vir até a frente, nós estaremos orando por você. Jesus Cristo ressurreto, Ele ressuscita sonhos. Oh, aleluia!
Aleluia. A Jesus Cristo todo louvor. A Jesus Cristo toda adoração. Talvez nesta noite você esteja